básico, chute, kill, roll. Seu pé na frente vai ficar de eixo, entra, tira o quadril, o seu quadril projetando. Sai a linha, usa a linha. Segurar, pisa, gira o quadril, entra atrás da parceira, marcando com o seu pé, de trás. Usa bem o seu quadril. Tá? Depois você pode fazer movimentos diretos, você pode também abrir e cortar, fazer várias possibilidades. A gente vai trabalhar a estrutura básica, que é formar, né, a mobilidade do seu quadril, para aprender você a acumular e transferir potência. Então entra, gira bem o quadril, agora vira o quadril projetando. E sua posição no final é a mesma quando você fez Tai no Renko. A mão de trás também. Aí depois você aplica a projeção. Entra as duas mãos do bíceps. Aí depois você aplica. Cuidado para você não ir com a mão na nuca. Cuidado para você ir com a mão na nuca. Aí você. Outro movimento. Né? Parecido, mas não é a mesma coisa. Diferenciado, parecido de igual. As duas mãos do bíceps. As duas mãos do bíceps. Aí depois você aplica. Quando você estiver fazendo, esse braço não vem uma diagonal, uma linha reta, uma linha reta, uma linha reta, reto, aí você encaixa no bíceps. Seu braço sobe uma linha reta, como esse exercício que você fez de limite. Você não vai mover o pé da frente, você já entra com o pé de trás. O que vou virar, a mesma coisa, vira, abrir, o que vou, mesma coisa, reto, abrir, o que vou. O que você está fazendo reto do braço, quem olha do lado é um movimento circular. Cuidado para não ficar assim, né? Ai, que é redondo. Que aí eu faço um movimento redondo, mas na verdade eu estou fazendo movimento completamente reto, certo? Se você ficar no seu ponto de vista, você vai achar que é redondo, mas aí está reto. Aqui você vai direto, mas na verdade está redondo. Certo? E encaixa no bíceps. Depois você aplica. Ideia, aí acertando, você vai sublimar isso, você vai deixar isso subentendido e aplicar. Tá? Primeiro de base. Entra no seu quadril. Agora é a mão de trás que encaixa. A gente vai ficar solta. Solta, mas em contato. Solta, mas em contato. Sem agarrar. Solta, mas em contato. Sem agarrar. A variação. Continua, primeiro e segundo, trabalhando bem a mobilidade do seu quadril. Entra, vira o quadril, cola no seu ombro. Você virar o quadril, ó, cotovelo colado no tronco. Igual que a gente treinou ontem no Kokinague. O quadril está solto e baixo. Você usar bem as pernas.
Virar, mesma coisa. Mais um golpe, ou além do golpe, você está trabalhando a mobilidade do seu corpo. Perna, quadril e a postura do seu corpo. Esse trabalho. Ele vai para cá, esse trabalho. O seu braço sobe. Agora ele desce. Não tenta mudar a trajetória do ataque, tá? Não é isso. Vai. Mudar a trajetória. Ele vai para cá, esse trabalho. Vai pisando o pé no chão, move um pouquinho para o lado, e aí sai da linha e você entra cortando a linha. Aqui você abre e entra, pisando a linha. Vem junto, tá? Se tiver um momento de ponto de não retorno, tá? Momento de ponto de não retorno. Momento de ponto de não retorno. E ele tem que ter certeza que ele vai te acertar. Tem que morrer feliz. Vocês três, iniciante, igual fazer pano, tá? Inicialmente pega só a farinha, você junta suave, vai molhando com um pouquinho de água, vai suave, juntando. E pouco a pouco a massa vai encorpando, você vai aumentando um pouco a intensidade do que você vai bater na massa. Dá, né? Pouco a pouco a massa vai ficando cada vez mais intensa. Você pode começar a aumentar cada vez mais a intensidade natural. É assim que você treina, chama Rikitachi Keiko. Prática com mais elevado com menos iniciante. Você vai pouco a pouco puxando. Tem que aprender a treinar com os parceiros. Começa no fluxo. Naturalmente você vai demandando. Não precisa ser hoje no treino. Se você está no seu dojo, pode ser um investimento de 1, 2, 3 dias, 3, 4 semanas, 5, 6 meses. Não tem problema. Às vezes, como não vou mais vê-la, eu posso fazer isso hoje. Amanhã não se preocupar se ela não gosta mais de mim. Você vai para casa tranquilo. Meu terapeuta não vai saber, porque eu também não sei. Isso é pensar a longo prazo. Uma mão em contato, a outra mão só a faca na mão. Aí você envolve depois, quando ele já está em controle. Certo? Cuidado para vocês não fazerem isso aqui assim. Show, né? Pegar dessa forma. E dessa forma aqui, ó, o cotovelo dele está fechado e o meu cotovelo está aberto. Ele faz. Não eu. Entendeu? Show, né? Esse trabalho. Meu cotovelo fechado para ele aqui. Aí aqui eu vou desequilibrando, faca na mão em contato. Agora aqui o giro. Tá? A sua mão é como se fosse um carrapato. Você gruda no parceiro. Você gruda no parceiro, tá? Gruda. Isso daqui, essa mão gruda. Gruda. Não tenta agarrar direto. Aí, ele está fazendo movimento. Se o parceiro, por exemplo, encolher o braço, você sente. Se o parceiro empurrar o braço, você sente. Empurra o braço, sente. Empurra o braço, sinto. Aqui, segurou. Seu braço está em contato. Eu não apoio nele, eu grudo com ele. Para onde ele for movendo, vou movendo junto. Se ele sair para fora, aí eu posso marcar, não precisa ter mais contato. Isso. É sempre, eu mantenho contato, mas sempre marcando sempre dele. Se ele for para fora, contato. E você faz. Tá?
Não tenta agarrar. Agarrar. Você vai unir. Né? Ver, já vai vir bonitinho. Assim vai atacar, bola você põe na frente e mandar lá para trás. Somente no ponto de não retorno. O retorno você abre aqui. Vou pegar isso. Mover o seu pé na frente e mandar lá para trás. Vou pegar isso. E se gira, faz um tenta. Vou pegar esse. Aqui, similar ao item ali. Se você quiser, você tem desequilíbrio. Passa o pé na frente, mandava lá para trás. Quando você quiser, você pode sublimar isso, já equilibrar só um pouco e já ganhar mais velocidade para você fazer enquanto isso. Não evoluir. O parceiro que treina, ele vem treinar no seu jogo, ele quer suar um pouco, tá? Ele quer treinar. Se ele ficar só ouvindo o sermão da montanha, ele vai para a igreja, tá bom? Treinar. Você treina junto com o parceiro, tá? Claro, eu tenho uma grande experiência, então eu posso falar cada vez menos com os meus parceiros, mas eu também treino fazer isso. Eu também treino tratar o outro não como um ignorante, tratar o outro como um ser que sabe o que ele vai fazer, e eu vou aprender com ele. E aí a gente treina junto. Tá? Bom, só que aí eu tenho uma carga que quando eu faço, ele vai falar, isso é interessante. Eu não preciso falar para ele que é interessante. Ele vai pegar e falar, nossa, tem algo aqui. Tá? Assim isso chama Ikigachi. Isso é um tipo de prática. O seu senpai treina com torrar, né? Bom, vai.